Rede ponto a ponto. P2P. Peer-to-peer ou ADOC é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo compartilhamentos de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. Usando cabo par trançado crossover. Pode ser por USB, Wi-Fi, Bluetooth, IRDA. Rede de barramento. BAS. É uma topologia de rede em que todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento num dado momento. Todas as outras escutam e recolhem para si os dados destinados a elas. Quando um computador estiver a transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada e se outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. Cabo coaxial e fibra ótica. Rede em anel, ring. Consiste em estações conectadas através de um circuito fechado, em série. O anel não interliga as estações diretamente, mas consiste de uma série de repetidores ligados por um meio físico, sendo cada estação ligada a estes repetidores. Nessa topologia física, utiliza uma topologia lógica token, de modo que só quem está com isso pode transmitir. A comunicação é unidirecional. Vantagens: todos os computadores acessam a rede igualmente, e a performance não é impactada com o aumento de usuários. Desvantagens: falha de um computador pode afetar o restante da rede e os problemas são difíceis de isolar. Rede em estrela, star. A mais comum atualmente, a topologia em estrela utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para a estação de destino. Pode ser um hub, como repetidor, switch, como comutador, AP, repetidor. Vantagens: a codificação e adição de novos computadores é simples. Gerenciamento centralizado. Falha de um computador não afeta o restante da rede. Desvantagem: uma falha no dispositivo central paralisa a rede inteira. Rede em estrela estendida. Extended star. Usa a topologia em estrela para ser criada. Ela une as estrelas individuais vinculando os hubs switches. Isso estenderá o comprimento e o tamanho da rede. Vantagens: igual à topologia estrela normal, esta apenas estende os domínios de colisão e de broadcast. Sempre que uma pequena rede precisa ser interligada, a facilidade é grande, devido à simplicidade da manutenção das redes. Desvantagens: domínios de colisão e broadcast podem ficar muito grande, prejudicando o desempenho da rede. Se houver falha em um equipamento que interconecta duas ou mais pequenas redes, todas elas podem ficar incomunicáveis. Rede em árvore, hierárquica. São basicamente barras interconectadas, em que os ramos menores são conectados a uma barra central, por um ou mais hubs, switch, bridge, pontes e repetidores que interconectam outras redes. No geral, as redes em árvore irão trabalhar com uma taxa de transmissão menor do que as redes em barra comum. Vantagens: a rede pode ser melhor monitorada, haja vista que existe um computador controlando o tráfego da rede. Isto pode otimizar o fluxo diminuindo o consumo de banda e aumentando a velocidade da rede. Desvantagens: redes podem se tornar muito grandes, aumentando o domínio de colisão. Como o tráfego é controlado por um computador, podem ocorrer falhas na rede devido a erros humanos. Rede em malha, ME, é usada quando não puder haver nenhuma interrupção nas comunicações. Como é possível ver na figura, cada host tem suas próprias conexões com todos os outros hosts. Isso também reflete o projeto da internet, que possui vários caminhos para qualquer lugar. Essa rede é muito utilizada em hospitais, centros cirúrgicos de alta complexidade e usinar nucleares, já que não pode ocorrer falha nenhuma. Vantagens: rede praticamente sem falhas. Para a rede deixar de funcionar, todos os hosts precisam estar inativos. A rede mais utilizada onde é necessário confiabilidade e garantia de operabilidade. A topologia mais utilizada nas usinas nucleares e nos grandes centros de medicina. Desvantagens: custo altíssimo de implementação. Anteparo tecnológico muito grande. Utilização em áreas específicas, não se tornando comum aos especialistas. Toda a rede é replicada. Rede híbrida. É a topologia mais utilizada em grandes redes. Assim, adequa-se a topologia de rede em função do ambiente,
compensando os custos, expansibilidade, flexibilidade e funcionalidade de cada segmento de rede. São as que utilizam mais de uma topologia ao mesmo tempo, podendo existir várias configurações que podemos criar utilizando uma variação de outras topologias. Topologia lógica. A topologia lógica refere-se ao modo como os dados são transmitidos através da rede a partir de um dispositivo para o outro sem levar conta a interligação física dos dispositivos. Os dois tipos mais comuns de topologias lógicas são broadcast e passagem de token, token ring. A broadcast é a topologia lógica mais comum em redes locais. Topologias lógicas. Broadcast. A topologia de broadcast simplesmente significa que cada host envia seus dados a todos os outros hosts no meio da rede. As estações não seguem nenhuma ordem para usar a rede. A primeira a solicitar é a atendida. Essa é a maneira como a Ethernet funciona e você vai aprender muito mais a respeito posteriormente. Topologias lógicas. Token ring. A passagem de token controla o acesso à rede, passando um token eletrônico sequencialmente para cada host. Quando um host recebe o token, significa que esse host pode enviar dados na rede. Se o host não tiver dados a serem enviados, ele vai passar o token para o próximo host e o processo será repetido.